Segundo o efeito borboleta, o destino da humanidade pode ser alterado por uma única escolha. Em outras palavras, é um fenômeno absurdamente caótico. Pelo menos para o nosso protagonista. Isso porque, até agora, ele já tomou várias decisões das quais se arrepende profundamente. De repente, alguém começa a esmurrar a porta, chamando-o de querido e perguntando se ele está ouvindo. A voz diz que veio até ali porque sabe que ele está dentro. Então é melhor ele abrir logo. Ela comenta que já falou com Ofélia da casa dos mestres e sabe que ele não tem aula hoje. Enquanto a pessoa insiste em entrar, o protagonista murmura que não existe perseguidora pior que essa. Então, de repente, ela diz, tudo bem, então, enfia uma lâmina na porta, avisando que vai arrombar. Ele, obviamente, entra em pânico diante dessa mulher completamente insana. Ela começa a cortar a porta enquanto ele protesta que isso é contra as regras. A presidente do conselho estudantil deveria ser a responsável por punir esse tipo de coisa. Mas ela simplesmente atravessa a porta com um corte e declara que, por azar dele, ela é a presidente do conselho estudantil. Ela então o encara e pergunta por que ele está evitando ela pela 32ª vez. O garoto fica horrorizado ao perceber que ela realmente contou todas as vezes. Agora conseguimos vê-la melhor. Com toda a confiança do mundo, ela pergunta quando ele finalmente vai se casar com ela. Mas, de repente, uma outra voz no quarto questiona o que a princesa está falando. É uma garota com orelhas de gato, sentada na janela. Ela quer saber se a família da outra funciona mesmo desse jeito. O protagonista a reconhece. É Seraz. É Honori, a da porta, bufa e diz que o ambiente está claro demais para uma assassina estar ali. Ela não queria testemunhas para o que pretendia fazer com o garoto, então Seraz deveria ir embora. Mas Seraz apenas mostra a língua e retruca. Matar testemunhas é exatamente o trabalho dela. Nosso pobre protagonista continua ali, parado, dizendo que se sente extremamente desconfortável com toda essa situação. Ele nem sequer pensou em casamento. Então por que estão falando disso? E aí, como se já não fosse bastante, o teto explode. As duas garotas lançam olhares fulminantes para a recém-chegada, enquanto o protagonista se pergunta o que a Lailu está fazendo ali também. Ela tem até uma tatuagem tribal na coxa. Com firmeza, ela anuncia que chegou a hora de ele ir morar com ela. Os preparativos para o casamento já foram feitos, só falta ele ir logo. Antes que mais alguma coisa aconteça, outra garota entra, dessa vez de cabelo preto e com correntes. Ela chama todas de mal educadas e questiona o que Davood, nosso protagonista, faz no dia a dia para estar cercado de mulheres assim. Como noiva dele, ela não pode deixar isso passar. Descobrimos então que o nome dela é Yuria. E mais uma mulher entra, mandando todas calarem a boca porque o Davood é dela. Essa se chama Fainal, e ela tem chifres, o que já levanta insinuações óbvias, fácil de montar na cama, nas palavras da própria. Todas começam a discutir, e o clima vira uma verdadeira competição. Só que, na cabeça de cada uma, não há competição nenhuma. Davood já é delas. Uma a uma começa a avançar para cima da outra, prontas para resolver tudo na base da pancada. Enquanto isso, Davood só consegue pensar: o que diabos está acontecendo? Porque todas as mulheres ao seu redor são completamente malucas. E como tudo isso começou? Como ele foi parar no meio desse caos, cercado por mulheres completamente obcecadas por ele? Segundo o próprio Davood, há uma explicação simples. Um jogo de sobrevivência o colocou nessa situação. O nome do jogo era Savior Rising, ou apenas SR, para os íntimos. A proposta era bem clara. Uma vida acadêmica voltada para jovens adultos. Um tanto genérico, com aquela pegada veeable, mas os personagens eram bem construídos e o mundo tinha sua lógica. Ele jogou, zerou o jogo, viu o final e achou divertido. Sentiu até um certo orgulho por ter completado tudo. Mas aí, no dia seguinte, foi simplesmente arrastado para dentro daquele universo. E agora? Aqui está ele. Simples assim. Não é como se ele tivesse xingado o jogo ou sido amaldiçoado por algum desenvolvedor com poderes divinos. Ele nem gostava tanto assim de SR. Mas o fato é que ele acabou possuindo o corpo de Davood, um personagem sem a menor importância, o herdeiro de um visconde relevante. Um figurante de terceira categoria, sem nenhum destaque. E o pior, ele não tem nenhum poder. A principal atividade da família Campbell, da qual Davood faz parte, é a agricultura. Não há masmorras por lá, ao contrário do resto do império, que está cheio delas.
A região é tão insignificante que mal foi mencionada na adaptação cinematográfica de Sr. Portanto, o fato de um simples filho de Visconde entrar na Academia Imperial era praticamente uma reviravolta no enredo. Vemos então a cena de despedida. Davood aperta a mão do pai, dizendo que está finalmente partindo. O velho, com lágrimas nos olhos, diz que ele é o orgulho da família Campbell e implora para que não cause confusão. Afinal, Eufante é o lugar onde os filhos de toda a nobreza imperial se reúnem. A melhor coisa que Davood pode fazer, segundo o pai, é não chamar atenção. Davood responde que entendeu. E então vemos sua ficha de status. Sem habilidades, sem proficiências, sem talento especial. E os atributos são todos uma tragédia. Nem mesmo ele, um jogador veterano, lembrava de ter visto um personagem com status tão deploráveis. A missão principal do jogo era simples: entrar na academia, ser designado para uma turma e seguir a história a partir daí. Porém, no sistema de SR, ignorar uma missão resultava em game over. E como a Academia Eufante será tomada pelo caos devido à ação dos vilões, ele decidiu que vai fazer de tudo para sobreviver. Põe a mão no ombro do pai e diz para ele não se preocupar. Ele não tem a menor intenção de se destacar. Vai manter a cabeça baixa, se manter na média e passar despercebido. Seu objetivo? Ser o mais invisível possível. O pai olha confuso e responde que não era bem isso que ele queria dizer. Mas para Davood, isso faz parte do plano. O protagonista, ele, agora, vai se virar sozinho. Ser invisível é a melhor estratégia para sobreviver. E assim começa sua vida na academia. Ou pelo menos era o que ele pensava. Logo de cara, ele se vê dentro da mesma carruagem que ela, Elnori. Do outro lado, sentada com toda a elegância, está Elnori Elenarize Latrista. Apelidada de sedenta de sangue, ela é um verdadeiro massacre ambulante no jogo. Uma pilha de cadáveres acompanha sua história. E não bastasse isso, ela é simplesmente a chefe final do jogo. No enredo original, ela e o protagonista lutam várias vezes. Aos poucos, sua sanidade vai se deteriorando, até que uma entidade demoníaca desperta dentro dela, consome sua alma e transforma Elnori no último chefe. Impossível de derrotar, exceto pelo protagonista com todos os bônus e proteções de enredo possíveis. E agora? Aí está ele, sentado cara a cara com essa bomba relógio. Elnori o observa e pergunta se ele está se sentindo bem, pois está muito pálido. Ele responde que está tudo certo, tentando disfarçar o pânico. Ela então comenta que o Ducado Latrista está preocupado com a imagem pública, e que ela estar ali na carruagem comum em vez da de primeira classe foi uma escolha estratégica. Um gesto para parecer mais acessível ao povo. Para mostrar que mesmo uma família nobre de alto escalão pode ser acessível. Por isso, Elnori pede desculpas por deixá-lo nervoso. Ela diz que todo mundo que viaja na mesma carruagem que ela faz essa mesma cara. Ele começa a pensar que ela é um pouco diferente do que lembrava do jogo. As palavras-chave que descreviam Elnori eram meritocrática, perfeccionista e audaciosa. Mas ele nunca soube que ela também tinha esse lado sensível. Ela então pergunta por que ele está em silêncio. Será que está curioso sobre outra coisa? Ele responde que não é nada. Só que ela é gentil, mais do que esperava. Elnori franze as sobrancelhas. Como assim mais do que esperava? Você ouviu algum boato ruim sobre mim? Ou talvez, a gente já se conheceu antes? Nesse instante, ele percebe que cometeu um deslize. Precisa pensar em algo rápido. Ah, é que ouvi dizer que você era bastante rigorosa. Só isso. Responde ele, improvisando. Ela o encara, desconfiada. Você é bem estranho, sabia? Ele suspira com um sorriso sem graça. Já me disseram isso antes. Mais uma vez, ele se lembra de que precisa manter distância dela. Seu papel é o de figurante. E figurantes não têm relações com chefes finais. O novo plano: ignorar tudo, encarar as árvores pela janela até chegarem à academia e nunca mais falar com Elnori. E até que a paisagem é bonita mesmo. Árvores altas, céu limpo, pedras gigantes rolando na direção da carruagem. Espera. Pedras gigantes. Rolando. Na direção da carruagem. Ele se dá conta do perigo no último segundo e se joga em cima de Elnori, pouco antes da carruagem explodir no meio. A joia que Elnori usava no pescoço ativa um feitiço de proteção por reconhecimento. Algo que ele conhece bem. Naquela situação, a melhor chance de sobrevivência era um abraço bem apertado. Com seus status nível F, ele sabia.
Não sobreviveria de outro jeito. Pouco depois, ela pergunta se ele está bem. Ele abre os olhos e diz que sim, enquanto percebe que seu rosto estava enterrado em algo extremamente macio. Ele respira fundo e comenta: tem um cheiro muito bom. Instintivamente, ele aperta com a mão Cora, e ela diz: você é pesado, pode sair de cima agora? Ele recua, envergonhado. Desculpa. Desculpa mesmo. Tá tudo bem, responde Elnori com um leve sorriso. Você fez isso para me salvar, não foi? Ele congela. Espera, o quê? Ela continua. Nunca fui abordada por um homem de forma tão direta. Mas entendo suas intenções, então não precisa se desculpar. Na verdade, ele não fez aquilo para salvá-la. Ele só queria salvar a própria pele. Mas agora, ela está completamente convencida de que aquilo foi um gesto heróico. E então, ela pergunta o nome dele. Ele pensa: se eu responder, provavelmente vamos nos encontrar de novo. É melhor inventar qualquer outra coisa. Mas quando olha para ela, tão linda e com um brilho nos olhos, ele simplesmente responde: Davô Campbell. Ela sorri. Não vou esquecer. Vou te recompensar depois. E nesse momento, uma janela de sistema aparece diante dele. Você atraiu o interesse de uma vilã. Condições para o presente especial atendidas. Habilidades adquiridas. Sobrevivência desesperada. Charme fatal. A cena muda para os destroços da carruagem. As ambulâncias medievais finalmente chegaram. Um dos soldados comenta que, talvez por estarem indo para Elfante, as medidas de segurança eram tão boas que ninguém morreu. Davô, caído, resmunga. Ai, tá doendo. Mas eu nem te toquei ainda, responde o enfermeiro, confuso, enquanto o leva embora. De volta ao presente especial. O efeito chamado atração predestinada significa que, quanto mais ele chama a atenção de personagens com tendências malignas, mais recompensas ele recebe. E ele comenta: agora tudo faz sentido. Não importa o quanto eu procurasse em Campbell, nunca consegui ativar esse presente. É óbvio. Naquele lugar, todo mundo era feliz. Não existia maldade alguma. Por isso o sistema nunca foi desbloqueado. Mas agora, é melhor eu ver o que exatamente eu ganhei. Ele abre a aba de habilidades e dá uma olhada. A primeira é Sobrevivência Desesperada, uma habilidade que aumenta seus status proporcionalmente ao nível de perigo. O aumento escala conforme a ameaça, o que significa que quanto mais ferrado ele estiver, mais forte vai ficar. O rank da habilidade. Um enigmático ponto de interrogação. A segunda é Charme Fatal, que facilita atrair o interesse de pessoas com traços malignos. Também com rank. Davô comenta consigo mesmo que sobrevivência desesperada vai ser útil em batalhas. Mas Charme Fatal, aquilo era pura encrenca. Porque, se ele entendeu certo, significa que ele vai atrair vilãs. Vilãs de verdade. Ele começa a listar mentalmente algumas das candidatas. Uma guerreira que entra em frenesi só por causa de uma briga. Uma deusa da espada psicótica que xinga quem chega a menos de 3 passos dela. Uma assassina sanguinária que mata qualquer um, desde que paguem. E uma maga prodígio que perdeu totalmente a sensibilidade emocional. E todas elas já foram apresentadas. Ele suspira profundamente. Tá tudo bem. O importante agora é garantir habilidades que aumentem minhas chances de sobreviver. Mas algo o incomoda: o rank das habilidades. Mesmo sendo um veterano em SR, nunca tinha visto isso antes. E isso só torna a coisa ainda mais suspeita. Um médico se aproxima, interrompendo seus devaneios. Você tá mesmo bem? Quer que eu te avalie psicologicamente? Tô bem. Só um pouco atordoado. Ao sair da carruagem de resgate, o rosto de Davô revela um leve incômodo. A cena corta para a cerimônia de boas-vindas da academia. Ele está completamente no automático enquanto alguém da organização fala sem parar. Então, se lembra da conversa com o médico ainda na carruagem. O médico comentou: ouvi dizer que você viajou com uma princesa do Ducado Tristan. É verdade? Davô respondeu que sim. Mas perguntou por que isso era tão importante. O médico, que também era um ex-aluno de Elfante, como Davô, vinha de uma família sem nome, foi direto. Você realmente acha que foi coincidência aquele pedregulho cair justo na sua carruagem? Segundo ele, o Ducado Tristan tem muitos inimigos. E se Davô continuar andando com Elnori, vai acabar se machucando feio. Seria melhor manter distância, alertou o médico.
Davood diz que vai pensar nisso, mas já é tarde. Por causa do mal-entendido com o salvamento heróico, ele já está envolvido demais com ela. A tela do sistema até mesmo notificou algo sobre o primeiro estágio de confiança. Claro, só de se aproximar da chefe final do jogo, minha vida vira um inferno, pensa ele. De repente, alguém grita seu nome, tirando-o dos pensamentos. Ei, o que você tá encarando aí? O vento? Todos já tinham formado suas duplas de treino, menos ele. A galera começa a rir. Ele murmura, lembrando. Depois da cerimônia de entrada, vinha a avaliação prática. O sistema da academia emparelha automaticamente quem ficou sem dupla. E Davood começa a se perguntar quem será seu oponente. Se todo mundo já escolheu, quem sobrou, deve ser a mais forte. Ele se vira e congela. Quem está na frente dele, com um sorriso leve, é Elia Krishanax. Davood entra em estado de choque. Essa mulher é a maior gênia do mundo inteiro. No futuro, ela se tornará a salvadora. Ela é a protagonista de Savior Rising. Ela oferece a mão com naturalidade. Precisa de ajuda para levantar? Ele gagueja. N não, eu tô bem. Pausa. Quer dizer, aceito. Sim. Enquanto segura a mão dela, a ficha começa a cair. Ele está ali, frente a frente com a protagonista do jogo. E começa a chorar por dentro. Será que eu já tô ferrado? Corte para outro local da academia. O Conde Cretan chegou. Anuncia alguém. E a Marquesa Galan também está presente. Vemos uma mulher observando o campo, murmurando para si. Será que eu enlouqueci mesmo? As lutas de interesse estão prestes a começar. E com elas, as primeiras fagulhas do verdadeiro caos desse mundo.